Bom, e para falar mais sobre essas declarações do ex-presidente Lula e também a movimentação eleitoral desse ano de 2022, a gente conversa agora com o deputado federal General Girão, que é do PL do Rio Grande do Norte. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan, ao Jornal da Manhã. E em relação a essa possível retirada de integrantes das Forças Armadas que estão no governo, no ano passado houve uma discussão muito grande quando o Eduardo Pazuello acabou indo para o governo. Muita gente criticou por ele ser um general e não tinha conhecimento na área da saúde. Agora, isso vai virar, na avaliação do senhor, deputado, uma discussão grande no processo eleitoral? Bem-vindo. Olha, um bom dia para vocês, mais uma vez. Prazer estar nessa transmissão aqui com vocês e dizer para você, Tiago, Adriana e todos que participam, Diogo, Cristina também, eu lamento muito que o Brasil ainda abra espaço para uma pessoa desqualificada ter espaço na mídia. Eu lamento demais isso daí. Isso que ele falou agora, isso é classificado didaticamente como ato terrorista. Ele está convidando os seus militantes, que são desordeiros, né? É bom que deixe bem claro isso aí. MST, MTST, todos esses militantes que estão ligados aí à CUT, CGT e ao PT, são desordeiros. O que eles acabaram de fazer agora no último final de semana em Recife, invadindo o supermercado, é crime, é terrorismo isso daí. E o que ele acabou de afirmar aqui agora, ele está pregando que seja feito terrorismo contra as nossas famílias, contra a esposa, os filhos, as filhas. Onde é que esse cara vai parar? Eu tomara que queiram fazer isso daqui para cima de mim e para cima de outros. Porque a desordem não pode imperar no nosso país. Esse cara tem que ser processado. Eu vou abrir um processo de ameaça dele contra a minha pessoa e os outros também que possam se sentir ameaçados, tem que abrir um processo. Esse cara tem que responder no tribunal. Aliás, era onde ele deveria estar, não no tribunal, mas no presídio, né? Porque o cara é ex-condenado que não foi inocentado. Ele foi liberado por vírgulas num julgamento que lamentamos que tenha sido feito, considerado fora do foro privilegiado. Então, substituir 8 mil militares, por quem? Por militantes? Será que é isso que a gente quer? Quando o Bolsonaro assumiu, cortou quase 30 mil cargos. Tirou, sim, esses militantes. Não conseguimos tirar todos, ainda tem muita gente infiltrada dentro dos ministérios. Isso daí é clássico conhecimento, tá? Então, eu lamento muito que esse cara esteja recebendo esse espaço. E vocês devem estar lembrados daquela afirmação dele sobre a guerra da Ucrânia, que vocês acabaram de colocar a matéria aí da guerra da Ucrânia. Ele disse que poderia resolver a guerra da Ucrânia numa mesa de bar tomando cerveja. Com o presidente americano, com o presidente russo, com o presidente ucraniano. É brincadeira. Isso não é estadista, não. Isso é bandido. Desculpe. Deputado, na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Pois é, deputado, a gente está de olhos bem abertos para isso, mas o duro é que há uma parte da militância cega, ideológica, que atende a esses chamados, né? Acho importante o senhor ter dito aqui que vai processar, porque precisa ter resposta legal para esse tipo de ameaça, que é um crime previsto no nosso Código Penal, ao contrário de outros que inventam por aí como crime de opinião que não existe. Mas complementando aqui, ele promete tirar 8 mil militares do governo sem informar quantos sindicalistas os governos petistas tinham. Eu queria que o senhor falasse sobre esses 8 mil militares, se esse número está correto e se eles entraram no governo em substituição àqueles montes, milhares de sindicalistas que os governos petistas empregaram na máquina pública. Olha, a gente chama a tal liturgia do cargo. Cada cargo a ser exercido exige uma qualificação técnica. O presidente Bolsonaro determinou que os cargos fossem preenchidos por qualificação técnica. Então, quando o Tiago falou aí sobre o general Pazuello foi experiência de saúde. Todos nós militares administramos os nossos quartéis desde tenente. Então, experiência na administração de todas as áreas, inclusive da saúde, nós temos. E a experiência de gestão. Um ministro precisa ter experiência de gestão e não de sindicalismo. Então, você falou muito bem, Cristina, sindicalista não sabe fazer gestão, sabe fazer baderna. Essa é a verdade. Esses sindicalistas pendurados aí no PT e Companhia Limitada, eles só sabem fazer baderna. A gente lamenta muito que isso daí esteja sendo falado por esse cara. Agora, esses cargos que ele fala, 8 mil cargos, grande parte desses cargos são ocupados. Por exemplo, GSI são cargos de segurança. Vai botar sindicalista para poder fazer segurança de presidente? Ministério da Defesa são cargos específicos do Ministério da Defesa que tem que ser ocupados
por militares formados, né, e que tenham obediência, que tenham respeito e que saibam obedecer dentro da hierarquia e disciplina que pauta as nossas Forças Armadas. E eu queria dizer mais uma coisa para vocês. Isso daí, não sou eu que estou dizendo, isso daí são pesquisas que são feitas sobre confiabilidade das instituições. Desde que essas pesquisas começaram a ser feitas, que nós sabemos, a população brasileira sabe e respeita, as Forças Armadas são as instituições mais confiáveis do país. Sempre foram em mais de 3 décadas. O que esse cara quer fazer agora? Ele quer pregar também o ódio contra as Forças Armadas? Só falta agora ele começar a dizer, porque algumas pessoas dele já começaram a dizer, que vão acabar com as Forças Armadas do Brasil, como está acontecendo aí num país vizinho nosso, aí, que o presidente acabou de ser eleito, né? Então, por favor, esse cara tem que voltar para o presídio. É isso que ele merece. Deputado General Girão, a pergunta agora de Diogo Schelp. Deputado, nos governos do PT houve um grande aumento no número de cargos comissionados e, de fato, houve esse aparelhamento da máquina pública, um aparelhamento ideológico. O fato de terem sido cometidos erros no passado não significa que se deva repeti-los, né? O presidente Jair Bolsonaro claramente deu um privilégio, digamos, uma preferência, vamos dizer assim, para contratar militares em cargos do governo. Um levantamento do final do ano passado, por exemplo, indica que em 70 órgãos, ou seja, não apenas naqueles relacionados à segurança, os militares ocupavam 18% de cerca de 14 mil cargos. Quer dizer, é uma proporção muito grande, considerando-se o tamanho das Forças Armadas perto da população, perto de outras carreiras. É claro que não há problema algum se um militar tiver um conhecimento técnico. A gente pode citar aqui o exemplo do presidente da Anvisa, que é um militar e que tem se demonstrado aí ter um conhecimento técnico na atuação, é médico também, na atuação à frente desse órgão importante que foi na pandemia. Não seria o caso de ter um critério mais técnico e não essa busca por agradar um setor da sociedade que o presidente, obviamente, considera ser próximo a ele politicamente? Olha, Diogo, eu quero lhe dizer que eu fui secretário de Segurança durante quase 8 anos. Quando eu assumi a secretaria, eu convidei algumas pessoas de minha confiança, porque o cargo é um cargo de confiança. Um secretário executivo de um ministério, que você, como o nosso amigo general Pazuello, que fez para mim um excelente trabalho, para mim e para muita gente no Brasil, esses cargos, eles precisam ser ocupados por pessoas da confiança do gestor principal. Nós sabemos que a corrupção ela era desmedida dentro do governo federal e ainda tem nos governos estaduais. Lamentamos muito. O consórcio do Nordeste, aquela esculhambação que aconteceu no começo da pandemia, demonstrou isso, né? A administração também da pandemia em alguns estados com pessoas corruptas e a CGU identificando vários casos de corrupção, são pessoas que, eu pergunto a você, o que é técnico? É você ser formado em administração ou você ser um cara que tenha princípios e valores de honestidade? O que está faltando na nossa gestão é exatamente isso, é honestidade. E nós, militares, carregamos isso daí desde o primeiro momento, quando entramos no quartel. Alguns carregamos também de casa, porque nossos pais, e aí eu reforço, tudo isso daí começa em casa. O princípio da honestidade, o respeito, começa dentro de casa. E é aí que a gente falha. Esse cara, com certeza, lamento muito o fato dele não ter tido a educação e o respeito sendo ensinados desde o berço. E procura usar o pieguismo de ter sido filho do Nordeste, filho da seca, e ter chegado onde chegou sem precisar estudar. Isso é um vagabundo, me desculpe a verdade. Deputado Federal General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, um bom dia a vocês. Parabéns pelo jornalismo que vocês fazem. Obrigada.